a gente teve essa grande questão de como a mentalidade humana foi conseguindo formar da busca da compreensão da realidade, da busca do encontro de Deus, ao afastamento da própria realidade, ao afastamento de Deus, transformando o homem em um mero bicho econômico. E esse mero bicho econômico, que o homem é apenas fruto das relações econômicas, das relações de dominação, dos meios de produção, da força de trabalho, trouxeram para a humanidade, por meio principalmente do Karl Marx, não o único, mas principalmente de Karl Marx, uma diminuição da própria dignidade da vida humana apenas em função da sua vida econômica. Então, com isso, nós temos o quê? Nós temos, a partir de Karl Marx, das pessoas mais importantes, nós temos Gramsci, a Escola de Frankfurt e o pós-estruturalismo. Gramsci, ele era um comunista na Itália e trouxe justamente a noção do que ele foi muito perseguido pelos fascistas, até porque fascistas e comunistas, eles lutavam numa área muito específica, que era a de dominação do indivíduo, e Gramsci percebeu uma relação muito relevante, uma relação que não havia sido explicitada, pelo menos por todos antes. Ele percebeu de que as mudanças que deverão ocorrer na sociedade não poderão ocorrer apenas de modo violento, porque essas mudanças na sociedade ocorreram por meio de uma mudança de mentalidade, de concepção da própria realidade, foi justamente o nosso último bloco. Como que a mentalidade passou de uma busca de compreensão da realidade para uma busca de mudança da realidade. Então, Gramsci, ele conseguiu trazer essa tradição intelectual de perceber que o meio de atuação na sociedade não deve ser um meio de atuação violento, mas deve ser um meio de atuação cultural. Deve ser um meio de você se imiscuir em todas as atividades públicas, em todas as escolas, em todos os locais que houvesse qualquer atividade cultural, para, por meio dessa sua atuação, você conseguir conquistar os corações e as mentes dos indivíduos. Porque é uma maneira muito mais, não muito mais fácil, mas muito mais duradoura de você preservar a sua crença fundamental de que o ser humano é meramente um bicho econômico que deve ser controlado por meio de um Estado totalitário. Além de Gramsci, nós temos a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi fundada mais ou menos em 1922, 25, pelo Felix Weil, que ele era filho de um milionário mercador de grãos. Felix Weil, ele nasceu na Argentina, mas o pai dele era alemão. E ele tinha essa noção do quê? Um filho de uma família muito rica, percebendo, não, a realidade, eu consigo compreender toda a realidade, eu sei como é o mundo, tenho muita certeza em relação a tudo, e realmente a gente tem que modificar tudo porque está muito feio, está muito ruim. Como que eu vou modificar tudo isso? Ele conheceu o Karl Korsch, e a noção do Karl Korsch foi justamente aplicar a própria dialética materialista de Karl Marx nas próprias ações do marxismo, ou seja, tivemos a teoria marxista, tivemos a atuação da Revolução, da Revolução Soviética, nós tivemos a resposta dessa Revolução Soviética, o que isso aconteceu, como isso modifica a praxis, porque esse é o aspecto mais importante. Lembrem de Kant, conhecer não é possível, agir é possível, ou seja, conhecer, você não conhece exatamente a realidade, mas agir você age, e age de uma maneira plena, bela, perante a realidade. Então essa noção da praxis, da atuação perante a realidade. Então Felix Weil fundou a Escola de Frankfurt, inspirado nas ideias de Felix Weil, de Karl Korsch. Karl Korsch trouxe na Escola de Frankfurt o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, que os dois eram muito amigos, muito colegas, tanto que eu acho que o Horkheimer falou, eu não sei onde começam minhas ideias e terminam de Adorno, o Adorno falou, não sei onde começam minhas ideias e terminam de Horkheimer. Eles trabalhavam muito juntos, o quê? A gente já compreende que o ser humano seria uma espécie de bicho econômico apenas, a transcendência já foi negada da própria realização da existência do ser humano. Horkheimer e Adorno, eles trazem isso até a última instância. Então, o eclipse da razão do Horkheimer, ele traz justamente isso. Não, o ser humano, ele não consegue compreender, ele não consegue saber. Você não tem uma possibilidade de compreensão da própria realidade, porque você é determinado em função da sua ideologia, da sua classe, da sua vivência. Adorno traz a dialética negativa, dizendo que o ser humano se anula na possibilidade de compreensão da realidade, porque ele é determinado do seu modo de produção, dos seus modos de relação material de produção, ou seja, você anula a própria capacidade da inteligência humana e o ser humano não pensa e não conhece mais a realidade. O ser humano apenas age
e é vítima ou carrasco de relações econômicas. O Marcuse traz uma noção que foi aprendida com o Horkheimer no livro Eros e Civilização, que para você modificar radicalmente a sociedade, você tem que modificar quem tem autoridade na sociedade. E a formação fundamental da autoridade na sociedade, a célula máter da sociedade, a família, o núcleo fundamental, a unidade anatomorfofisiológica da sociedade é a família. E se você consegue destruir a família, você consegue destruir a estrutura social. E destruir essa estrutura social, você destrói a autoridade, você vai colocar uma nova autoridade no lugar, e essa nova autoridade no lugar vai trazer no mundo aquela escatologia marxista de que você vai conseguir trazer o paraíso na Terra. E querer o paraíso na Terra, noção gnóstica, que é uma noção absolutamente afastada da noção de Deus, que a gente não está no mundo para gozar todas as virtudes. O mundo é apenas um esboço, e é um lugar não apenas, mas um lugar de muito sofrimento para a elevação da alma. Então o Marcuse ele traz essa noção no Eros e Civilização, de que você deve liberar com que as pessoas devam satisfazer suas próprias vontades. O ser humano, o homem, tem que ser um cachorro no cio. Quanto mais cachorro no cio, menos tem capacidade de se controlar. Quanto menos você se controla, menos você tem autoridade sobre si mesmo, menos você tem disciplina. E quanto menos disciplina, menos autoridade você tem sobre si mesmo, mais fácil você é para ser dominado. Quem é mais fácil de dominar? Meia dúzia de hippies completamente fora da casinha, ouvindo um show de rock, ou 2 regimentos de infantaria blindada? O homem que está preparado, que está disposto a morrer por um ideal, ou aquele que só vive para satisfazer os próprios interesses imediatos? Quando que um ser humano é mais fraco? Lembra que a gente já falou que a busca da fraqueza do ser humano não era uma novidade? A gente colocou lá no início o homem feminino de alguns dos sites. A ideia é justamente essa. A ideia é você destruir o indivíduo, você destruir a família, você destruir a própria noção de possibilidade de conhecimento da realidade, você destruir a filosofia grega. Foi o que a gente tratou agora, destruição da filosofia grega, destruição da capacidade de compreensão da realidade. E depois se destrói a filosofia grega, você destrói os alicerces da própria religião cristã, da própria formação do homem enquanto destino universal da busca de Deus. O homem é simplesmente um bicho econômico, o homem simplesmente deve viver em função dos próprios prazeres, e quanto mais fraco, mais perverso, mais perdido e pior o homem, melhor é, que mais facilmente ele será controlado. Então, o Marcuse ele traz justamente essa noção no Eros e Civilização. Quanto mais escravo você é dos próprios prazeres, menos você vai ter a capacidade de compreender e de agir perante a própria realidade, mais vítima você vai ser. A gente desemboca no pós-estruturalismo. Eu trouxe até uma frase deles, desconstrução de ideias binárias enquanto fontes de verdades absolutas. Essa foi a melhor frase para resumir a ideia. Destruição de ideias binárias, ou seja, não há mais falso e verdadeiro como fontes de verdades absolutas. Não há mais homem e mulher, tudo depende, tudo é relativo. A cultura queer, ideologia de gênero. Ideologia de gênero é genial. Você nasce e de repente você não está satisfeito com o teu gênero porque você queria ser do outro gênero. Você nunca foi do outro gênero, como que você sabe que você queria ser do outro gênero? É você promover a doença psíquica no indivíduo, fazendo com que ele está realmente acreditando que ele quer ser... Não é que ele quer ser outra coisa, ele não sabe o que ele é. Então a ideologia de gênero, ela existe para perverter a mente humana. Eu nasci menina, mas eu queria ser menino. Você nunca foi menino, como você sabe que você queria ser menino? Você não sabe que você queria ser menino, você só tem uma disforia de gênero, você não sabe o que você é, o que significa você. Então você promove as doenças mentais do indivíduo. E pior, tive até uma discussão com uma advogada alguns anos atrás, que ela estava trabalhando em relação a essa questão de mudança de sexo. E eu falo, olha, quer mudar ou não quer mudar, cada um é à vontade de fazer o que quiser. Mas você não pode mudar a tua identidade e dizer que a tua identidade é do sexo feminino. Se você nasceu homem, você nunca vai ser do sexo feminino. É falsidade ideológica. Porque ela estava me contando que era uma pessoa que nasceu homem, se identificou como mulher, operou tal, e conseguiu mudar a identidade e estava lá sexo feminino. Falei, isso daí é falsidade ideológica. Você não, o teu cliente não era do sexo feminino. O teu cliente era o quê? O teu cliente era do sexo masculino que se identifica com o gênero feminino. Então, quer mudar a identidade, tira sexo e põe gênero, mas não é sexo feminino. Então vejam a perversão das coisas mais óbvias da realidade. Então o sexo nunca vai ser feminino. Por mais que você coloque a perversão de gêneros, mas é impossível. Então o pós-estruturalismo permite isso, permite você negar a realidade mais patente e evidente do mundo.
E é essa ideia que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje é o mundo da perversão total da capacidade de compreensão da própria realidade. Então nós identificamos os agentes, nós identificamos a própria noção da história, como nós conseguimos chegar nessa perversão completa da própria compreensão da própria realidade, apenas a atuação da própria realidade, e agora a gente vai começar a trazer um pouquinho do esclarecimento após o pôr do sol, após esta noite terrível. A gente vai começar a querer buscar um pouquinho de som, um pouquinho de iluminação. Então a gente vai trazer um pouquinho de noções de filosofia política. Eu não vou ler o texto inteiro, que ele vai estar disponível para vocês. Mas a principal, eu trouxe a filosofia política de Léo Strauss, filosofia política de Eric Feiglin. Mas a principal noção que eu quero trazer é justamente o seguinte. A filosofia política é você perceber que o ser humano vive em um drama existencial permanente, que ele não é novo e não é diferente. Nós temos novas tecnologias, novos conhecimentos, novas ideias. A ciência política é justamente buscar compreender qual é a natureza essencial do ser humano e quais são os problemas, os dilemas existenciais fundamentais que vão poder determiná-lo, o modo, o meio e o motivo, as formas de atuações perante a própria sociedade.